Nesse momento estão acontecendo várias coisas que envolvem os imigrantes aqui em Portugal. Fim do CEF, novo órgão que vai atuar no lugar do CEF, Portugal sendo processado pela União Europeia, o que vai acontecer com quem tem autorização de residência pelo acordo CPLP, nova regra para entrar na Europa e um novo passaporte brasileiro. E automaticamente surgem várias dúvidas, né, meus amigos? E para a gente poder sanar essas dúvidas, nada melhor do que contar com uma pessoa que tem propriedade para isso, que trabalha com isso. Então eu convidei o meu advogado, o Dr. Rodolfo Souza, que é especialista em imigração. Doutor Rodolfo, muito obrigado aí pela sua contribuição mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Sempre uma alegria estar aqui falando com você, falando com todo o seu público. Vamos começar falando então sobre o CEF, né? Ele foi extinto e eu já te pergunto, doutor Rodolfo, por que o CEF foi extinto? Bom, o CEF, ele era uma agência governamental onde ele tinha um caráter policial, ou seja, ele concentrava nas suas funções administrativas relacionadas à imigração e também as funções policiais. Por exemplo, ele também cuidava dos aeroportos, das fiscalizações relacionadas a imigrantes. Então, de um tempo para cá, e quando eu falo de um tempo, eu digo 6, 8 anos para cá, a função polícia do CEF muitas vezes entrou muito em conflito com as funções administrativas. Fora isso, nós temos as crises dos recursos, né? Crise de recursos humanos, crise de recursos financeiros, falta de investimento no setor e também cada vez está sendo maior a demanda. As grandes responsabilidades do CEF elas foram mitigadas para outros órgãos. Esse novo órgão já está em funcionamento? Sim, esse novo órgão está em funcionamento. É a AIMA, que é a Agência para a Integração, Migrações e o Asilo. Ela está herdando parte das competências que antes eram do CEF, ou seja, o CEF deixou de existir, grande parte da competência está sendo dada à AIMA, que vai cuidar dos processos administrativos relacionados ao imigrante em alguns quesitos, mas também a PSP herdou as questões policiais, a Guarda herdou questões policiais fronteiriças, o IRN, que é o Instituto do Registro Notariado, herdou, por exemplo, as renovações, ou seja, já é possível fazer renovação pelo IRN, e a AIMA herdou aqueles procedimentos padrões do imigrante, manifestação de interesse, concessão de autorização de residência. Ela já está em funcionamento, ela já está implementada, mas a gente ainda percebe uma fase que vai durar um tempo, que é a implementação e o treinamento do pessoal. Então, existem muitas coisas que ainda estão sendo adaptadas para essa nova realidade da AIMA. E o complicado é que a AIMA pegou o trem andando, né? Então isso pode ter vamos dizer assim, um atraso em algumas funcionalidades, né, para os imigrantes. Para você ter uma noção, o CEF deixou em aberto um pouco mais de 300 mil processos pendentes, Nossa. Ou seja, a AIMA está herdando 300 mil processos pendentes com um grande desafio, dar conta disso e também fazer de uma forma diferente, porque não adianta seguir a mesma receita para ter o mesmo resultado. Claro. Nesse sentido, a AIMA já divulgou que um dos grandes objetivos dela até o final desse ano é o lançamento de um portal inteligente, onde através desse portal de inteligência vamos conseguir realizar alguns procedimentos de forma mais célere. Ainda não é realidade, nós já temos um site, o site da AIMA já foi lançado, mas ainda tem muitas funções que estão travadas. Uhum. Por exemplo, temos um novo telefone, né? A AIMA disponibilizou 2 novos telefones, 2 novos horários de atendimento, mas, na prática, o telefone que ainda está funcionando é o telefone do CEF, para fazer marcações. Ah, pronto. Para quem tem a manifestação de interesse, o que muda, como é que funciona aí o pessoal que está nesse processo ainda? Para quem tem a manifestação de interesse feita, consegue ainda entrar no portal SAPA. Se você entrar no portal SAPA, ainda é o mesmo endereço. A única coisa que mudou é a logo, não é mais o CEF, é a AIMA. Mas você consegue, por enquanto, acompanhar o seu processo e apresentar um processo de manifestação pelo mesmo portal. Não teve nenhuma mudança significativa em relação a isso. Tem muitas pessoas que procuram a gente perguntando: e agora? O meu processo, tecnicamente, teoricamente, o processo continuará agora na mão
da AIMA. Ok. O processo provavelmente vai ficar igual, né? Tem que ir lá fazer a entrevista, que a gente chama, que na verdade é entregar os documentos, essas coisas assim. Isso não muda nada? Eu tenho recebido muitas perguntas nesse sentido: o que é que vai mudar, o que é que não vai mudar. De concreto, o que nós temos agora de oficial não indica mudanças muito drásticas de imediato. Ou seja, por enquanto, continua o raciocínio como era. Porém, dentro dessa resolução dos novos objetivos da AIMA, nós já tivemos, por exemplo, uma resolução que aumentou o preço de algumas taxas. E nessa resolução de aumento de preço de algumas taxas, está lá bem específico: para aqueles que vão até o balcão, essa taxa aumenta. Para aqueles que preferirem fazer o processo de forma online, a taxa permanece passada. Ou seja, qual é o grande spoiler aqui? O grande spoiler é que, muito provavelmente, já estamos aí, em breve, espero, de um procedimento eletrônico. Então, as pessoas de manifestação de interesse, as pessoas da concessão da primeira residência, por enquanto não há nada de oficial, mas o que nós temos de concreto é que um dos objetivos da AIMA é a implementação do processo eletrônico. Então é bom ficarmos atentos aos próximos dias para ver se esses procedimentos serão migrados, né, vão migrar para a seara eletrônica. Mas a gente já sabe também que a disponibilidade do atendimento do balcão vai estar disponível. E aí vem a grande questão: será que alguns modelos vão ter que ser por balcão obrigatoriamente? Será que a manifestação vai facultar você fazer o procedimento online ou obrigatoriamente vai ser no balcão? Outro assunto que está na boca do povo, né, e está criando muitas especulações, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é mito, mas é em relação à CPLP, né? CPLP é uma comunidade de países de língua portuguesa. E dentro dessa integração veio um tratado que visa facilitar a circulação das pessoas entre os países membros, ou seja, aqueles falantes de língua portuguesa. Portugal foi o pivô dessa ideia. Como? Através de aprovação de um visto e de uma autorização de residência CPLP, ou seja, uma autorização de residência própria para pessoas que são nacionais de países de língua portuguesa. Então, Portugal veio com essa solução para tentar agilizar a grande fila de imigrantes, porém, aí vieram as polêmicas relacionadas, que aí eu vou deixar que você pense em qual das polêmicas você escolhe para falar sobre a CPLP. O primeiro é em relação à investigação da União Europeia sobre Portugal, né, por ter feito esse acordo aí. Dizem que não está dentro das diretrizes da União Europeia, enfim. A gente tem que lembrar, Thiago, que Portugal, ele é um país independente, mas ele faz parte de uma união comunitária, de uma comunidade que é a União Europeia. Ou seja, existem as leis de Portugal e existem as leis e os tratados comunitários, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, estão acima na hierarquia da própria lei portuguesa. Para quem não sabe, a CPLP ela vem em uma folha ofício branca com um número e o nome da pessoa. E o fato de ser uma folha, ela vai contra alguns regimentos internos, resoluções internas da União Europeia, que dispõe sobre a forma e a uniformidade que devem ter todas as autorizações de residência para ter validade dentro da União Europeia. Por exemplo, o que diz essas normativas? Que a autorização precisa ter uma foto, que a autorização precisa ter uma série de mecanismos de segurança contra a falsificação, que não é o caso da folha. No momento que ela é instituída, ela precisa ser comunicada à União Europeia, para a União Europeia comunicar aos outros Estados-membros. Ou seja, existe uma série de particularidades e muitas peculiaridades das características que não são cumpridas no papel. Então, por não se adequar a essa resolução da União Europeia, a Comissão Europeia, que tem esse papel investigativo, abriu uma questão sobre essa autorização de residência, chamado procedimento de infração. Nesse procedimento de infração, a Comissão Europeia chamou Portugal para se pronunciar sobre isso. Ela deu um prazo. Olha, você tem um prazo X para se pronunciar sobre esse tema. E dentro desse tema, eu vou acrescentar, Thiago, eles também citaram
os vistos de CPLP e vistos de procura de trabalho, tá? Muito embora, na minha opinião, o visto de procura de trabalho não se mistura com isso, porque não faz sentido nenhum, uma vez que são vistos muito seguros, são vistos bem arredondados. Na minha opinião, a comissão acabou botando tudo no mesmo barco, porque faz parte de tudo de uma mesma lei. O governo português já se pronunciou no sentido de que não, nós vamos continuar com a RCPLP, porque na visão de Portugal não existe nenhum conflito entre a RCPLP e as normas da União Europeia. Não sei se essa é a resposta oficial que será mandada para a Comissão Europeia. Diante de uma resposta que Portugal der, então ela vai fazer um parecer, e nesse parecer ela vai sugerir o que Portugal deve fazer. Portugal, se cumprir, beleza. Se Portugal não cumprir, esse processo pode tornar uma forma de um processo perante o Tribunal de Justiça da União Europeia. Por agora, nada muda. Quem está com visto continua fazendo visto, quem está com a RCPLP continua normalmente. Nós estamos diante de um processo que não se resolve do dia para a noite. É um processo que pode aí se arrastar um tempo ainda. Quem tem a autorização de residência pela CPLP, ou algum visto, enfim, tem de se preocupar com essa investigação? Na minha opinião, não, porque é um processo que ainda não teve resultado. Aliás, não teve ainda nem processo juridicamente falando, né? Nós estamos diante de um procedimento interno da União Europeia, que ainda está no início. Pode ser que subir alguma coisa? Pode. Pode ser que se não venha a calhar em nada? Pode também. Então, quem está agora com a RCPLP, quem está agora aplicando visto, na minha visão, não precisa se preocupar, porque isso não afeta diretamente a eles, porque nós ainda não temos nada de concreto que afete diretamente a norma jurídica. Pode ou não viajar dentro da União Europeia com a autorização de residência da CPLP? A gente está vendo aí vários vídeos, né, na internet das pessoas sendo negadas para poder viajar para outros países. Na minha interpretação, Thiago, por que eu digo na minha interpretação? Porque o direito ele é passível de interpretação de juristas, né? Aquele que pode interpretar a lei para aplicação é o jurista que vai defender um ponto de opinião dele. Eu tenho colegas advogados que estão no YouTube, estão no Instagram, tenho colegas que se filiam à tese de que pode, que não tem problema, e tenho colegas que batem na tecla de que não é possível, não é aconselhado. Eu, Rodolfo, me filio, né, à tese de que é desaconselhável. Por quê? Porque, veja bem, os outros Estados-membros da União Europeia, que estão dentro do espaço Schengen, ou seja, de livre circulação, eles têm a obrigação de observar a legalidade de um Estado ou não, se a pessoa tem um visto válido ou se a pessoa tem uma autorização de residência válida. E quando eu digo autorização de residência válida, é aquela autorização dos padrões da União Europeia. Uma vez que Portugal já foi claro em vários momentos a falar que o objetivo da autorização de residência PLP é a preocupação de Portugal é que a pessoa fique legal em Portugal. E, de fato, a autorização de residência PLP deixa com que a pessoa esteja legal em Portugal. Eu conheço colegas, eu conheço amigos meus que foram barrados na França, que foram barrados em Roma por uma inspeção da polícia e que eles não reconheceram a autorização de residência da CPLP. Até a própria companhia aérea, né, por exemplo, a Ryanair, né, eles, no balcão mesmo as pessoas já estão sendo negadas, até por exemplo, porque a gente sabe que se a pessoa, o passageiro chegar no outro país, ele for negada a entrada dele no país, a própria Ryanair, a própria empresa, a companhia aérea, vai ter que arcar com a volta dele, né, então, digamos que a companhia aérea já está meio que se resguardando até nesse sentido, né, a gente está vendo os vídeos das pessoas sendo negadas no próprio balcão da companhia aérea, né? A companhia aérea ela não tem o poder de fiscalizar em questões de imigração, mas ela tem a responsabilidade de assegurar que a pessoa tenha condições documentais fundamentais para o embarque dela. Então ela pode interpretar, por exemplo, essa pessoa aqui, o passaporte dela já passou do prazo e ela não tem outro documento
que seja credível para a viagem. Então, eu não vou autorizar o embarque dela, né? E aí surge um problema jurídico seu com a companhia aérea, não é seu com o governo, seu com a União Europeia, é seu porque isso é um ato da companhia aérea. Embora a gente saiba, né, ressaltando aqui, que o espaço Schengen, o espaço europeu, não tem postos de fronteira, mas nada impede que tenha uma patrulha da polícia no momento do seu desembarque, fale com licença, bom dia. Posso ver seu passaporte? E aí, seu passaporte está expirado. Então, é aquilo, né, Thiago? Eu conheço uma pessoa que foi e não deu nada. Mas também conheço uma pessoa que foi e teve problema. Então, eu sempre sou muito cauteloso e eu falo com os clientes, evitem. E para quem está pensando em ir para o Brasil, é aconselhável ou não? Sim, ir e voltar. A pessoa que tem a RCPLP está legal em Portugal, né? Vamos enfatizar isso, ela está legal em Portugal, então ela pode ir para o Brasil, volta para o Brasil, desde que ela volte por Portugal. Se for voltar, dê preferência voltar em Portugal, porque nada garante que se você desembarcar em Madrid, eles vão acatar a sua autorização de residência da CPLP. E aquelas pessoas que têm a autorização de residência pela CPLP, fizeram, né, aderiram à CPLP e vamos dizer assim que se arrependeram. Tem como elas trocar para tradicional ou agora é isso e vai até o fim? Oficialmente, até então CEF, né, o falecido CEF, oficialmente, dizia nas suas comunicações, no atendimento geral em Lisboa, que não é possível. Tanto é que, em muitos casos, se você tem CPLP e tenta agendar um outro tipo de marcação, eles vão olhar no sistema, vão ver que é CPLP e, na grande maioria das vezes, a pessoa vai barrar e não vai deixar agendar. Essa é a comunicação oficial. Fora isso, não existe nenhuma portaria, nada, trate o assunto com mais sutileza. Agora, existem relatos de pessoas que conseguiram. Fui no CEF lá de não sei onde, consegui uma marcação e a pessoa do CEF pediu para eu escrever uma carta solicitando cancelamento da CPLP e eu consegui a reserva. Já ouvi várias histórias assim, Thiago. Oficialmente, eu sempre trato as informações oficiais. Oficialmente, o que é passado a mim, como advogado, é o que não pode. Mas, por outro lado, eu também não posso me cegar e fechar os olhos de outras pessoas que chegaram para mim e falaram, olha, consegui assim. Então, eu não posso chegar para você, que está me assistindo, e falar, faça isso, porque não existe normas que falam que, ok, pode fazer isso. Mas estou falando que existem esses casos. O que tu aconselha? Vamos lá. Fazer a autorização de residência da forma tradicional, né? Ou utilizando a CPLP? Depende do seu objetivo. Tem pessoas, Thiago, que basta para elas ficarem legais em Portugal. Elas não querem ficar transitando na União Europeia. Tem pessoas que têm urgência em se tornar legal em Portugal para X ou Y questões dentro de Portugal. A CPLP te torna legal, sim, ela torna você residente legal, e você vai ter os mesmos direitos dentro de Portugal. E é muito mais rápido, né? Eu aconselho. Mas isso eu sempre tenho que ficar em conversa com a pessoa, porque eu sempre alerto essa questão. No panorama atual, isso vocês vão me ver falando muito, na atualidade, porque pode ser que esse nosso vídeo, daqui a um tempo, né, Tiago, como é normal, principalmente em Portugal, as informações elas vão ficando defasadas. Então, você que está vendo esse vídeo hoje, as informações de agora. Pode ser que amanhã isso mude, né? E tomara que mude, né, Thiago? Mas... É verdade. E aí eu deixo muito claro. Então, se o seu objetivo é esse, faça isso. Se não, tenha um pouco mais de paciência. Não tire esse CPLP agora, deixa ele como uma carta na manga. Faça o tradicional. Então, tudo isso é de acordo com o caso, com as circunstâncias e com a própria pessoa. Eu não sei se essa possibilidade de escolher, né, ela ajuda ou ela atrapalha, né? Porque talvez a pessoa fica realmente na dúvida, naquela incerteza. Putz, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou pro tradicional? Será que eu vou pro CPLP, né? Isso acontece demais. Eu acho que se eu tivesse numa situação dessa, eu também ficaria confuso. Não é só porque eu sou libriano, não. É porque realmente é tentador você pegar um caminho muito mais rápido. De fato, a CPLP é um caminho muito mais rápido. Mas, como eu disse, existem atualmente algumas limitações. Rodolfo, todo ano surge aquela informação de que a Europa vai fechar para o brasileiro, sendo que nada mais é do que uma implementação do ETIAS. O que é o ETIAS, né? Só para as pessoas saberem.
O ETIAS é uma autorização especial de viagem para quem vem fazer turismo. Nas circunstâncias atuais, o brasileiro ele é isento de visto. Então, ele pode entrar aqui, passar 90 dias sem precisar solicitar um visto consular no país. A partir de 2025, que foi adiado de novo, ou a partir, seja lá quando for que seja adiado, a partir do momento do início do ETIAS, nós, brasileiros, vamos ter que pedir uma autorização especial de viagem. Não é um visto, é uma autorização de viagem que vai ser feita de forma online. O próprio sistema vai ler, vai conceder, você vai pagar uma taxa e aí você tem o direito de vir. Não se aplica exclusivamente para Portugal, é para a Europa em geral, Para a né? União Europeia e Espaço Schengen. Não é aquele sensacionalismo, meu Deus, os brasileiros não vão poder mais entrar. Não, a única coisa que você vai fazer agora é entrar no site, pedir uma autorização, vai ser dada a autorização ou não, de acordo com o perfil. Porque aí você pode até me perguntar em que situação não daria essa autorização. Caso você tenha alguma pendência no sistema do espaço Schengen, alguma questão criminal, alguma ameaça, obviamente o sistema vai detectar de acordo com o seu passaporte e vai vetar. Mas não é um visto, não é aquela coisa de 7 cabeças, é um procedimento fácil, mas por questões, como você falou, segurança e informação. E, doutor Rodolfo, o passaporte brasileiro vai mudar? Realmente é isso? O que você tem para dizer sobre essa questão aí? O passaporte brasileiro mudou. Para quem está no Brasil tirando um passaporte novo, vai vir já o modelo novo. Para nós que moramos fora, para pessoas que tiram o passaporte fora do Brasil nos consulados, é só a partir do ano que vem, 2024, que vai vir um modelo novo. Esse modelo novo ele foi motivado por questões de segurança. Isso porque o passaporte brasileiro é um dos mais seguros do mundo contra fraude e falsificação. E a Casa da Moeda Brasileira, mais uma vez, fez um novo projeto para melhorar ainda mais a segurança contra fraudes, contra falsificações. Uma coisa importante, se você... meu Deus, meu passaporte antigo está valendo ainda? Fique calmo. O passaporte ele vale até a data de vencimento que consta dele. Essas são as grandes novidades aí em relação aos imigrantes, né? Principalmente aqui em Portugal. Eu acredito que a gente conseguiu sanar bastante dúvidas, doutor Rodolfo. Te agradeço aí, cara. Muito obrigado mesmo de coração, você se colocando à disposição, sem segundas intenções, mesmo para ajudar. Isso a gente tem que valorizar. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Thiago. Lembrando, gente, que essa análise é uma análise geral. Nós estamos fazendo aqui um apanhado geral, sem entrar em detalhes de caso para caso. Então, se você precisa analisar um caso jurídico de acordo com a sua necessidade, procure um advogado habilitado, da sua confiança aqui em Portugal. Não é somente eu, existem muitos advogados de grande qualidade, de grande renome em Portugal. Pode me procurar também, meu contato vai ficar, acredito, na descrição, né, Thiago? O meu Instagram está à disposição. Mas por que eu digo isso? Procurem, porque existe muita gente que se passa por advogado no YouTube e no Instagram. Mais uma vez, Thiago, muito obrigado por ter essa oportunidade de falar com o seu público. Obrigado por trazer essas informações que são tão pertinentes aí ao imigrante, seja aqueles que estão aqui ou quem tem ainda planejamento de vir. É isso aí. Então tá. Muito obrigado, doutor Rodolfo, e um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Valeu, obrigado.